Então, olha só, vou agora falar, segundo o meu ponto de vista, qual que é a melhor forma que tem de duas pessoas se unirem, casais tanto homo como heterossexuais, tá? Veja, a questão de casamento é uma formalidade, né, que vai te dar um status ali jurídico de casado. Já na união estável, também vai chamar isso daqui marido e mulher. E aqui no contrato de convivência não é diferente. Não é diferente, os termos somente que mudam. O que importa é que as duas pessoas vão estar juntas, tá? E então eu vou explicar como é que funciona esse contrato de convivência. Como eu disse, a meu ver, é a melhor forma de duas pessoas estarem unidas aí para sócios e diretores, né? Diz aqui o artigo 1725 do Código Civil. Então a base legal para essa união está aqui. Na união estável, salvo o contrato escrito, tá? Então essa é a questão aqui, salvo o contrato escrito. Então é desse contrato escrito que eu estou falando. E como eu disse, é possível, através desse contrato, ser feita esta união. É a contratualização do direito de família. Então, o direito de família sai numa esfera estatal, aonde o Estado determina quais são os regimes de bens que as pessoas têm que escolher, que está na lei. Caso não escolham nenhum daqueles regimes de bens, o que vai acontecer? Vai ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens. Se não optaram por nenhum desses regimes para casar, visando a celebração do casamento, poderá estar então caracterizada uma união estável. E aqui, então, eu tenho as fases: eu tenho uma união estável, eu tenho um casamento e eu tenho uma outra maneira de união, diferente do amor, que é o contrato de convivência. E através desse contrato de convivência, segundo os artigos, cito aqui como exemplo, 421, 422 do Código Civil, as partes vão estabelecer contratualmente como vai funcionar aí essa convivência. É claro que essas normas que eu me refiro, que serão aplicadas a essa união, elas não são aquelas de um contrato de uma maneira geral, mas sim desse contrato de convivência, que ele tem as suas peculiaridades. Por exemplo, a mútua assistência existente entre o casal, tanto sob o ponto de vista psicológico como material. E quais são, então, as condições para serem preenchidas para demonstrar que existe um contrato de convivência entre as pessoas? Olha, como eu disse, não é união estável e não é um casamento, tá? Tanto o casamento como a união estável são duas maneiras das pessoas estarem juntas, só que estarão submetendo a determinadas regras que estão estabelecidas pelo legislador. Aqui não. Aqui eles é que vão moldar quais serão as regras que serão aplicadas a eles. Então, é preciso coabitação nesse contrato de convivência, por exemplo, quando eu falo da questão relacionada a um dos regimes de bens, lá o artigo 1566 do Código Civil traz como deveres do casamento a coabitação. Já falei que na união estável essa coabitação não era necessária, bastava a convivência, e aqui então, no contrato de convivência, ela não é necessária. E isso que eu estou falando para vocês aqui, porque veja, vocês não vão encontrar material nenhum igual a esse que eu estou passando, essas informações que eu estou passando aqui para vocês. E estou até dando o meu ponto de vista, porque você não vai encontrar nada falando sobre contrato de convivência, pode ser nada grosso modo, você vai encontrar muito pouca coisa falando disso e não vai encontrar aqui várias dessas informações que eu estou passando para vocês. Tá? E eu digo isso com base na nossa legislação, base que eu conheço dessa parte aqui do direito americano, direito francês, direito italiano. No direito francês, o Pax, Pacte Civil de Solidarité. No direito italiano, o Patto Familiare. Tá? Então é o seguinte, então, olha só, que interessante. No regime, se eu vou falar, no regime da comunhão parcial de bens, na união estável, o cônjuge, ele é herdeiro. Faleceu um dos cônjuges ali, um companheiro, companheira, cônjuge é herdeiro. Aqui no contrato de convivência, olha, tem entendimento
que eu já vi, dizendo que não pode ser estabelecido que o cônjuge ele não é herdeiro. Não é o meu posicionamento. Eu entendo que com esse contrato de convivência o cônjuge não é herdeiro, porque deve ser respeitada a vontade das partes. E se o convivente quiser deixar o outro, porque aqui eu tenho dois conviventes, digamos, casal heterossexual, marido e mulher, tá? Eu tenho dois conviventes. Se morre o marido, se ele quiser deixar, olha só, se ele quiser deixar ali a sua mulher como herdeira, ele faz um testamento. Então a vontade dele tem que ser respeitada. Por quê? Eu digo isso porque no regime da separação convencional de bens, não estou dizendo na legal, na convencional, em que as partes estabelecem lá a separação de bens, o cônjuge é herdeiro. Então aqui para ele tirar, se ele não quiser, se ele quiser colocar essa pessoa como herdeira, ele coloca. Se ele não quiser, ele vai estabelecer nesse contrato de convivência. Esse é meu posicionamento. O que acontece? Pode vir uma decisão judicial, e dizer, olha, essa cláusula viola uma norma de ordem pública, que o cônjuge tem que ser considerado herdeiro. Olha, mas eu não concordaria, não posso concordar com esse posicionamento. Por quê? Porque já no regime da separação absoluta de bens, e que eu digo da separação feita de uma maneira convencional, o cônjuge não é herdeiro. Então aqui está estabelecido expressamente que o cônjuge não será herdeiro. Então eu não vejo como violar uma norma de ordem pública nesse sentido, mas esse é o posicionamento que eu tenho com relação a esse contrato de convivência. Precisa ser levado a registro esse contrato de convivência? Eu entendo, eu entendo que sim, para que sejam produzidos efeitos perante terceiros. E aonde? No registro civil de pessoas naturais. Tá? Porque terceiros vão tomar conhecimento, olha que situação. Terceiros vão tomar conhecimento que ali é um contrato de convivência, não é uma união estável. Porque na união estável, os bens adquiridos posteriormente àquela união se comunicam. Aqui no contrato de convivência, o que vai valer? O conteúdo que estiver colocado nesse contrato de convivência. Então ali está estabelecido que cada convivente vai adquirir os seus bens e será proprietário dos seus bens, terá direito de dispor, de gerir os seus próprios bens. Então isso está mencionado no contrato de convivência. Então terceiros têm conhecimento disso. E eu acho muito importante que seja feito esse registro. Por quê? Porque se o terceiro não tiver conhecimento e algum bem for adquirido posteriormente àquela união dessas duas pessoas, ele poderá alegar que é uma união estável. Então foge desse tipo de problema. E lá, veja, e aquele registro tem que ser respeitado, porque ali as regras daquele casal, elas estão estabelecidas claramente e estão produzindo efeito perante terceiros. Então eu entendo que é necessário para operar efeitos perante terceiros este registro. Já entre o casal, se eles quisessem guardar através do instrumento particular, valeria entre eles. E o que é preciso para fazer esse contrato de convivência? Tem que ser respeitadas as normas que estabelecem o artigo 104 do Código Civil. Então, preciso do agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita ou defesa em lei. Então, capacidade, maiores emancipados, objeto lícito, como eu disse, a meu ver, a cláusula estabelecendo a separação de bens é absolutamente legal sob o meu ponto de vista. Agora, veja que interessante, para ser demonstrada essa união, essa convivência entre as duas pessoas, porque não é necessária a coabitação, é preciso que sejam seguidos os requisitos estabelecidos para a união estável? Claro que não. Por quê? Porque se esses requisitos ali forem preenchidos,
eu estaria lá tendo, então, é, tendo uma união estável. Vamos imaginar de que maneira a pessoa faz esse mesmo documento e lá estabelece que, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos nesse artigo, que dizem aqui, ó, é reconhecida como entidade familiar e união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura. Esses 3 requisitos com o objetivo de constituir família, tá bom? Só que o que vai ser registrado, se for no caso da união estável, quais são as diferenças aqui do contrato de convivência da união estável? Por quê? Porque na união estável existe essa comunicação dos bens, por exemplo, adquiridos posteriormente ao casamento. Então, se for levado a registro, porque não é obrigatório, no caso aqui da união estável, um documento dizendo que ali existe uma união estável e preenchidos esses requisitos, eu tenho uma união estável. Tá? No contrato de convivência, eu posso ter também o preenchimento desses requisitos. Que é, olha, se as pessoas estão juntas há muito tempo, de uma maneira contínua e de uma maneira pública, que um chama de marido e mulher, qual que é o problema? Não tem problema. O que vai mudar é que, sob o ponto de vista patrimonial, ficou estabelecido entre o casal situações diferentes da união estável. E é isso o que diz o artigo 1725 do Código Civil. Porque ele diz, salvo disposição em contrário. Aqui eu tenho as disposições em contrário. Salvo disposição em contrário, nas omissões, ali eu vou aplicar as normas que segue o regime de bens da comunhão parcial de bens. Então, aqui eu tenho uma disposição em contrário, que é o contrato de convivência. Esse contrato de convivência está registrado para produzir efeitos perante terceiros, ou se não tivesse, entre o próprio casal. Onde foi estabelecido entre eles, pode ser estabelecido o que quiser, desde que o objeto seja lícito, como eu mencionei as condições aqui do artigo 104, o que eles quiserem. Então, se eles estiverem estabelecendo ali que vai haver uma separação de bens entre o casal, vai haver a separação de bens, como no regime da separação convencional de bens. Então, eu deixo claro aqui que, a meu ver, não é uma união estável. E o que se diferencia da união estável? O que eu acabei de mostrar, por exemplo. Na união estável, eu vou ter uma comunicação dos bens adquiridos posteriormente àquela união. E como é que eu vou provar que não existe? Está aqui um documento, tem que ser documentado. Para demonstrar que não é uma união estável, é um contrato de convivência, eu vou ter que necessariamente, está aqui, ó, deve ser feito por escrito, tem que ser feito por escrito. Porque se não for feito por escrito e preenchidos esses requisitos, vai acontecer o quê? Eu tenho uma união estável. Então, para eu diferenciar o preenchimento desses requisitos, que podem ser tanto na união estável como no contrato de convivência, eu vou ter que ter esse documento por escrito, estabelecendo ali regras diferentes que são aplicadas à união estável. Então, aqui eu tenho as diferenças entre o contrato de convivência e a união estável. E, como eu disse, eu não vou aplicar as regras do direito comum. Por quê? Porque eu tenho aqui um contrato de convivência, então vai ter que ter a mútua assistência entre o casal, sob o ponto de vista tanto psicológico como material. Então, vamos imaginar que a mulher, por ocasião do final do vínculo entre eles, que vai se dar pelo divórcio, vai fazer o quê? A mulher não trabalhava, ela está precisando de uma assistência. Ela tem direito a alimentos de uma maneira temporária, até ela ser inserida no mercado de trabalho? Tem esse direito. Então, essas condições que eu tenho aqui para o contrato de convivência, elas vão acabar sendo diferentes das normas que eu aplico de uma maneira, as regras gerais que eu aplico aos contratos, porque eu tenho aqui um contrato de convivência. Diferente dos contratos como regra geral, contrato de complemento, contrato de permuta e assim por diante, que eu tenho as regras gerais que são aplicadas a esses contratos. Então essa é a diferença que eu vejo com relação aos demais contratos, e essas normas contratuais, elas serão aplicadas aqui, nesse contrato de convivência, de uma maneira supletiva. De que forma é uma maneira supletiva? Sempre quando exista compatibilidade entre a norma que eu quero aplicar e esse contrato de convivência. Agora, vou ver aqui com vocês as regras aplicáveis aos bens. Eu disse da caracterização, agora vamos falar aqui da questão, então, patrimonial.
Então, volto a repetir, não é casamento e não é união estável. Logo, diretamente, não se aplicam as regras dos regimes matrimoniais e nem da união estável. Então, quais regras é que serão aplicadas aqui neste contrato de convivência? Se eu não vou aplicar ali as regras como eu disse, as regras da união estável nem dos regimes de bens, aquelas que o casal estabelecer. O que for estabelecido pelo casal. Então, se eles quiserem adquirir bens em comum, eles vão adquirir. Aquela aquisição será feita. Ah, e como é que vai ser provado isso? É simples. Se a pessoa vai comprar um carro, ela está pagando somente aquele carro, vai colocar o nome dela. Se as duas pessoas estão pagando por um carro, um apartamento, vai colocar o nome de cada um e o percentual que cada um deles vem pagando daquele imóvel. Então, nessa parte aqui, a meu ver, supletivamente eu vou aplicar as normas, olha só, não vou aplicar as normas da comunhão parcial de bens. Eu vou aplicar as normas do regime da separação convencional de bens. Esse é o meu entendimento. Tem entendimento de doutrinador aí de uma maneira contrária à minha. Só para vocês saberem, mas eu entendo que deve ser feito isso. Quer comprar bens em comuns? Compram, cada um contribui com a sua parte. Então eu disse aqui, e no caso de omissão? Né? No caso de omissão, o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar as normas que tratam da separação convencional de bens. Ela será feita de uma maneira supletiva. O que diz o artigo 1565? Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente condição de consortes, casamento, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Então, com relação aos encargos da família, olha só, isso está na lei. Então, eu vou aplicar supletivamente o regime primário, que se aplica para qualquer regime de bens, se aplica para a união estável e se aplica para o contrato de convivência. Os encargos domésticos, a obrigação desses encargos domésticos é do casal, cada um contribuindo de maneira proporcional aos seus ganhos. Então, aqui eu aplico essas normas. Agora, com relação ao direito de dispor, de gerir aqueles bens, de usar os bens particulares, pertencem àquela pessoa que adquiriu. Só dela, não é da outra. Então, se ela quiser vender, ela vende sem o consentimento da outra, não é necessária a outorga uxória marital. Vende sem o consentimento da outra. Se quiser locar, vai locar sem o consentimento da outra. Então, esse direito de dispor, de administrar esses bens, cada um dos conviventes poderá fazer da sua maneira. Aqueles bens que forem adquiridos em comum, então é importante, conforme o percentual de cada um, que eles já estabeleçam como vai ser a administração daquele bem e como vai ser a disposição. Estabelece tudo através de contrato. Os bens recebidos a título gratuito não se comunicam. Então, bens recebidos a título de herança ou doação não se comunicam. As dívidas dos bens pessoais também não se comunicam. Cada convivente, com relação ao seu bem, que tiver ali dívidas, essas dívidas são relacionadas àquele bem. Não existe, então, essa comunicação. Agora, o que eu recomendo, tá? Eu recomendo, então, para este contrato de convivência, para que sejam evitados problemas no futuro, tá? Eu vou fazer mais uma aula amanhã, ainda falando aqui desse contrato de convivência. Então, deixa por escrito, estabelece por escrito a separação patrimonial que vai haver, que cada um comprar vai ser seu, e quando houver uma compra em conjunto, por exemplo, a participação de cada convivente será conforme a contribuição que ele deu para a aquisição daquele bem. Estabelecer também por escrito se o cônjuge ali, o convivente aqui nesse caso, desculpe, será ou não herdeiro, já deixa ali estabelecido isso por escrito. Então, quer que ele seja herdeiro, põe por escrito.
não quer que ele seja herdeiro, já deixa ali por escrito. Porque o dia que um convivente quiser doar um bem para o outro, ele vai lá e doa, sem problema nenhum. Ele tem esse direito de dispor dos bens dele, ele vai lá e doa. Tá? Se ele quiser beneficiar o outro convivente, ele beneficia. O que é. A outra situação coloca o seguinte: poderá ser alteradas, as cláusulas contratuais poderão ser alteradas posteriormente, assim como acontece no casamento, quando eu aplico lá o artigo 1639, parágrafo 2º, isso daí poderá ser feito tranquilamente entre o casal. É claro que vai precisar do consentimento dos dois. E então, vejam, pode parecer um regime egoísta, mas na verdade, a meu ver, ele é um regime bastante justo e é um regime bastante legal. Tá? Muito simples. Quando o convivente quiser doar bens para o outro, doa. Se quiser deixar ele como herdeiro, deixa. Isso daí estabelece tudo através de contrato. Eu acho, então, por isso, que essa é a melhor maneira de ter, para um sócio, para um diretor, uma maneira de ter uma união, que não precisa ser nomes que são utilizados através de um casamento, não precisa ser nomes que são utilizados união estável, porque cada uma dessas situações eu tenho regras de direito que serão aplicadas a elas. Então, porque as duas pessoas vão estar juntas, independente de utilizar um regime de bens, independente de ser uma união estável, e aqui independente de ser um contrato de convivência. Só que aqui eu tenho normas que vão reger esse relacionamento, onde eu disse, vou aplicar o regime primário, então com relação aos encargos domésticos, aquelas dívidas da família, é o casal que vai ficar obrigado a esse tipo de situação. Mas aqui com relação à questão patrimonial, eles tratam então como eles querem. Essa é a iniciativa que eles têm, que é permitida pelo nosso legislador. Tá bem? Então, é isso que eu tinha a dizer nessa aula aqui com relação a este contrato de convivência.